Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafaela Góes. Eu administro o Instagram Contando Ponto Historinhas, no qual eu dou dica de jogos, livros para infância e alfabetização. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um dos meus livros favoritos, né? O tesouro que eu considero aqui da minha estante. O livro se chama Antes e Depois. Ele é um livro que não tem texto, é um livro-imagem, onde toda a narrativa vai se passar a partir de imagens que retratam o antes e o depois. Alguns são os mais fáceis de perceber e outros ali vão depender de um olhar mais apurado aí da família, das crianças. É um livro para toda a família, todo mundo vai se apaixonar por esse livro. Ele abre inúmeros diálogos, é bem interessante mesmo. Eu vou mostrando aqui algumas páginas porque obviamente eu não vou conseguir mostrar o livro inteiro, tá? Olha esse antes e depois, que legal. Antes e depois. Esse aqui eu acho incrível, ó. Antes e depois. Olha esse, que interessante. É muito bacana conversar com as crianças e perguntar ali, né, o que elas perceberam, qual a percepção delas sobre aquele antes e depois. Na verdade, muitas vezes a gente não precisa nem perguntar, elas já ficam ali eufóricas e querendo apontar as diferenças. Olha esse aqui, que incrível. Antes e depois. Nem sempre são fenômenos da natureza, tá? Às vezes são construções humanas, como neste antes e depois aqui, ó. Antes e depois. Nossa, olha que bacana. Às vezes ele correlaciona imagens anteriores com as próximas, como ele fez nesse daqui, ó. Antes e depois. Esse eu amo de paixão. A sutileza dos detalhes, sabe? Olha aqui a lagarta se locomovendo em direção à folha, ó, que estava inteirinha ali no antes. Aqui tá o rostinho dela, olha o depois. Ela já fez o estrago ali, já tá indo embora, rostinho virado pra cá. Então, realmente é um livro muito lindo. Olha que interessante. Tenho vontade de mostrar ele inteirinho. Antes e depois, tá? É um livro bem grosso. Como eu falei, eu realmente não tenho como mostrar tudo aqui pra vocês, ó. Porque são muitos antes e depois. Mas é um livro, assim, precioso, que vale muito a pena. Antes e depois. Olha esse, que interessante. Fogos. Antes e depois. Então, realmente, como eu falei, tem uns que não vão ser tão fáceis da criança perceber. Olha esse do bolo, que demais, gente. Os ingredientes, né, para preparação do bolo. E o depois. Ele realmente é um livro, assim, que... sem palavras para esse livro. Olha o da vaca, que incrível. Antes e depois. Muito interessante esse outro. Aqui tem a paisagem, né? Sendo antes e o depois. Um quadro ali retratando aquela paisagem, né? Há várias formas dele surpreender. Eu acho muito bacana, né? Como eu falei, ele recortar, ele trazer um recorte do que já foi exposto e mostrar, né? Ele fez um antes e depois. E esse depois passa a ser agora um antes, como por exemplo o bolo, né? Que tinha sido um depois, agora o bolo é o bolo antes e o depois. Não sobrou quase nada desse bolo delicioso aí. Então, eu acho muito bacana. Olha que demais para os amantes do café, ó. Antes e depois.
São inúmeras as possibilidades, são imagens sempre muito lindas, tá? Ai, esse é lindo também, olha esse do ninho, antes e depois. Aí, como eu falei, né, o antes, aqui, o depois, né, tava aqui com os passarinhos sendo alimentados e na página seguinte ele vai mostrar a fruta madura como antes e ela apodrecendo ali como o depois. E eu não tô nem na metade do livro, tá, gente? Olha esse do gelo. Antes e depois. Enfim, como vocês puderam ver, realmente é algo mágico. Olha esse, gente, das estações, ó. No frio, o antes e depois. Tem também assim, ó, ilustrações em folha dupla, antes e depois. Ai, esse eu acho genial. Olha o antes e olha o depois. O novelo. E aí, olha o próximo antes, que coisa linda. Antes e depois. É genial, né? Genial. Eu realmente tenho um amor por esse livro que eu não sei explicar. É algo que realmente me encanta. Olha que demais esse antes. Antes, a aranhazinha aqui, ó. Passou o tempo, ela conseguiu construir a teia dela. Sensacional, gente. Ai, meu Deus, eu disse que eu não ia mostrar o livro todo, mas tá difícil, viu? Olha esse antes. Tem uma pessoa aqui e a outra aqui, ó. Antes. E depois. A ponte foi construída e eles estão juntos do outro lado. Enfim, são muitos antes e depois, tá? Cada um mais lindo e nada óbvio, né? E vale muito a pena, tá? Esse aqui, bacana. Antes e depois. Alguém levou uma bronca, hein? Enfim, gente, é um livro assim que mexe muito comigo, que eu gosto demais. Miguel também fica encantado com ele, tá? Ai, esse é lindo também, olha que incrível. Antes e depois, os lápis todos bem usadinhos. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Para que vocês possam comprar. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, curte e deixa teu comentário. O que você achou aí do livro, tá bom? Até a próxima, gente!